Gente, vocês não vão acreditar no que rolou dentro da casa. A madrugada foi pesada e acabou sobrando para Saori, que levou um tombo feio depois de um deslizamento bem suspeito na cozinha. E claro, a produção teve que intervir na hora. Tudo começou quando Rayane passou o dia reclamando da Saori. Segundo ela, a Saori ficou chamando várias vezes pela manhã para que ela fosse lá cuidar da vaca, e a Rayane simplesmente ignorou. Disse que não ia, que não estava nem aí para punição e que já estava quase na final mesmo. Aí entra Maria na história. As duas estavam conversando e Maria acabou jogando mais lenha na fogueira, dizendo que Rayane devia dar o troco. Depois dessa conversa, a casa inteira dormindo, e só Rayane e Saori acordadas por ali. Foi então que a Rayane resolveu fingir que estava limpando a cozinha. Pegou o sabão líquido, espalhou no chão e ficou naquele movimento de limpeza. Quando Saori passou para ir para o quarto, pronto! Escorregou na hora, caiu com tudo e bateu o rosto no chão. A queda foi tão forte que ela nem conseguiu levantar sozinha. Rayane nem olhou para trás. Saiu da cozinha e deixou Saori caída lá, machucada. Quem encontrou foi Duda, que não conseguiu ajudar muito, e aí a produção chamou o Dudu, que correu para socorrer e levou Saori para o atendimento. Quando Saori voltou, estava com o rosto bem inchado. Logo depois, Rayane foi chamada no closet e levou uma bronca pesada da produção, que perguntou diretamente se ela tinha feito de propósito. Ela negou. Disse que só estava limpando e que o acidente foi obra do destino. Mas a produção não engoliu essa história. Deixou claro que aquilo ali poderia ter sido gravíssimo e que numa próxima ela seria expulsa sem conversa. Rayane, por sua vez, saiu revoltada, dizendo que era injustiça, que estava sendo perseguida e que tudo que faz vira ameaça de expulsão. Ainda debochou da situação e saiu rindo, como se nada tivesse acontecido. E claro, o assunto repercutiu na casa. Carelli foi tirar satisfação e deixou claro que, acidente ou não, a atitude de deixar a colega caída no chão sem ajudar foi horrível. E Rayane respondeu que não tinha obrigação de socorrer ninguém, que Saori não era filha dela e que ninguém tinha direito de puxar a orelha dela. A conversa só foi piorando. Rayane começou a chorar, dizendo que estava no limite, que não dormia direito, que tinha pedido remédio e não recebeu, que Saori ficava implicando com ela e que agora estava sendo acusada injustamente. Chegou até a dizer que ia processar a produção e algumas participantes. Por fim, a produção deixou claro, se para ela estava tão pesado assim, o caminho era simples, ir até a oficina e bater o sino. E aí, gente, o que vocês acharam dessa confusão toda? Rayane exagerou? Saori foi vítima? A produção agiu certo? Comentem aí. E não esqueçam de deixar o like, porque ajuda demais o canal a crescer. Depois dessa conversa tensa com a produção, Rayane saiu transtornada. Ela ficou andando pela casa sem rumo, enxugando as lágrimas e falando sozinha. Dizia que tudo o que ela fazia era interpretado como maldade, que ninguém acreditava nela e que a Saori estava fazendo de propósito só para colocá-la como vilã na reta final. Enquanto isso, Saori estava no quarto sendo cuidada por Duda e Tamires. As duas ficaram revoltadas com a situação e comentaram que, mesmo que não tivesse sido de propósito, qualquer pessoa com um mínimo de empatia teria ajudado. Saori, com o rosto inchado e ainda meio zonza, disse que só queria descansar e que não queria confusão naquele momento. A casa inteira ficou num clima pesado. Uns achavam que Rayane passou dos limites, outros diziam que aquilo ali era puro desespero de final de jogo. E claro, teve gente que ficou em cima do muro para não arrumar briga com ninguém. Mais tarde, Rayane foi conversar com alguns peões na sala. Ela tentou explicar que estava apenas limpando a cozinha e que não tinha como prever que alguém ia passar ali exatamente naquele segundo.
Mas ninguém engoliu muito a explicação, não. Tinha sempre um olhar torto, uma levantada de sobrancelha, um sussurro atravessado pelos cantos da casa. A tensão cresceu ainda mais quando Saori decidiu levantar para jantar. Ao aparecer no corredor com o rosto machucado, o clima ficou tão silencioso que dava para ouvir até o barulho das panelas na cozinha. Rayane evitou olhar e fingiu que estava arrumando as almofadas da sala, mas ficou visivelmente desconfortável. Logo depois, alguns participantes cochichando no quarto já começaram a especular. Será que a produção escondeu alguma punição? Será que Rayane corre risco de expulsão? Será que vão mostrar as imagens no ao vivo? A dúvida pairava no ar, porque a produção foi firme, mas não abriu nada para casa. Tudo ficou entre eles e Rayane, e a falta de informação só colocou mais fogo no barracão. Já perto da madrugada, Rayane voltou a chorar sozinha no banheiro, dizendo que ninguém via o que Saori fazia, que ela também provocava, que sempre sobravam ataques para cima dela. Repetiu várias vezes que queria ir embora, que não aguentava mais, que tudo o que fazia era interpretado errado. A produção escutou tudo pelos microfones, mas deixou claro mais cedo. Se ela achasse que não dava mais, era só descer e bater o sino. Mesmo assim, Rayane ficou naquela indecisão eterna. Reclamava, ameaçava desistir, mas não tomava a decisão final. E a casa ficou dividida. Uns achavam drama, outros achavam culpa pesada. E alguns já estavam calculando o impacto disso no jogo, porque, claro, final de programa, qualquer coisinha vira um terremoto.